O presidente aqui é o Fernando Rizzo, ele já está na empresa há 25 anos já, então é uma pessoa muito experiente já no setor, já participou de vários processos dentro da Tupi, então é um profundo conhecedor da empresa e do negócio, do setor em si. Então esse é o presidente, um dos vice-presidentes é o Fábio Rios, que ele também já trabalhava na empresa, na Tupi há bastante tempo, ele assumiu a vice-presidência em 2019, mas ele já trabalhava na Tupi há bastante tempo. E aí o senhor Ricardo aqui, ele começou também na Tupi como vice-presidente em 2019, mas ele já tem uma grande experiência aí no setor em si e em grandes empresas multinacionais aí. E aí depois tem o Thiago, que é o vice-presidente de finanças, Thiago Struminski. Ele é o vice-presidente de finanças. Inclusive eu vi uma entrevista dele, que depois eu vou comentar um pouquinho, achei bastante interessante alguns dados aí sobre justamente sobre a aquisição da TechSeed. É, Aí vamos falar um pouquinho também dos acionistas, né, dos controladores. O controlador basicamente é o BNDES Participações. Então, no total eles têm aí 54% do capital, eles são os controladores. O restante é free float. E, e um dado importante nesse free float é que 18% do free float está na mão de pessoa física. Então, para a gente ter uma ideia, como as pessoas elas gostam o investidor, pessoa física, realmente gosta da Tupi, né? É um dado interessante que vale a pena a gente saber disso, né? Aqui nos fundos que participam do capital da Tupi, são vários fundos, né? Mas eu acho que os mais relevantes vale a pena a gente citar o Real Investor, que ele tem 4% do fundo e quase 3% do capital da Tupi. E também a Trigno Flagship, Small Cap, que eles têm uma posição bastante grande do fundo. 17% do fundo tá alocado na Tupi e dá 1,5% do capital da Tupi. Bom, vamos então para aquisição, né? Para aquisição da TechSeed. Essa aquisição ela foi extremamente estratégica e foi uma aquisição que, aos olhos do mercado em si, e de analistas e tal, foi uma excelente uma aquisição e aos olhos da Tupi, então nem se fala, né? Inclusive, a entrevista que eu vi do diretor financeiro, ele usou as seguintes palavras, assim. Eles encontraram o ativo certo ao preço certo. Ou seja, em vez de investir lá toda uma construção de plantas novas para poder atuar nesse mercado e expandir globalmente a atuação da Tupi, e eles aproveitaram um ativo de excelente qualidade e a um preço que eles julgaram, né, que eles julgam ser o preço certo. Isso ainda não está aprovado pelo CAD, mas deve sair aí no segundo semestre de 2020. Essa aquisição deve ser aprovada. Nesse momento ainda não está aprovado. E aí, o outro dado interessante aqui é que após a aquisição da TechSeed, as ações da Tupi, elas dobraram de liquidez. A liquidez dobrou nas ações da Tupi. É um outro dado interessante que, pô, é sinal de que o mercado realmente gostou da aquisição que a Tupi fez. E que posicionou ela numa situação ainda melhor, porque aí agora aqui ó, dá pra gente ver onde tem plantas da TechSeed, né? Temos aqui, elas têm 6, tirando a unidade da Itália, né? Tem mais 5 unidades espalhadas pelo mundo. América do Norte e, na verdade, América Central, né? O Brasil, América do Sul, aí tem uma na Europa, tem uma em Portugal e tem outra, acho que é Bélgica, e na Itália e na China. Então tá espalhado aí, é um excelente ativo, que eu acho que uma aquisição que leva
a Tupi a um outro patamar, acredito eu. E interessante, eu acho que talvez essa é a parte mais importante dessa aquisição, que está levando a Tupi a entrar em novos mercados que a Tupi não atuava, né? Que são, um exemplo que eu estava vendo, um exemplo são aqueles caminhões pesados dos Estados Unidos, aqueles classe 8, e que até então a Tupi não atuava nisso. Com a aquisição da Texseed, eles entraram nesse tipo de mercado, que é bastante forte, é um dos mercados mais fortes, é dos Estados Unidos, da Texseed, com esse setor de pesados, né? Tanto esses caminhões classe 8 como agrícolas e de construção. E a ideia também é poder, como a Tupi ela tem os componentes estruturais de ferro, mas ela também faz a usinagem, né? Que é aquela parte mais acabada, mais o acabamento. E a Texseed não faz isso, ela não faz usinagem, ela é só a fundição mesmo. E com essa aquisição, eles pretendem fazer com que as unidades da Texseed também façam usinagem. E isso é um investimento, ok, vai ter um investimento inicial, mas ele não é um investimento extremamente robusto, né? E isso vai agregar muito valor ao serviço, né? Ao produto final da Tupi. Então, eu acho bastante importante essa informação, porque então a maioria das unidades, né, que ainda não definiram quais, mas certamente não serão todas, mas serão algumas estratégicas, eles vão fazer também a usinagem, né? Vamos falar um pouquinho mostrar um pouquinho o gráfico da Tupi. Aqui a gente está falando de fundamentos, né? Então o gráfico ele acaba não tendo assim grande relevância, principalmente por longo prazo, mas é interessante a gente ver aí como que o gráfico se comporta, como que o preço se comporta, né? Então aqui esse gap aqui, esse big gap aqui, ó, foi o anúncio da aquisição da Texseed, né? Então pode ver que o mercado reagiu positivamente a esse anúncio lá em dezembro. Depois disso a Tupi subiu um pouco mais, logo começou a dar uma corrigida, e aí vem crise e tal, e aí teve essa queda toda robusta, né? Eu tracei algumas linhas aqui, que são referências, né, do fundo que ela fez em 2016, e depois aí mais algumas referências, que é o último fundo, os últimos dois fundos aí que foi esse ano agora, na crise, né? Então tracei duas linhas nesse sentido, para a gente ter só uma referência mesmo de preço. E interessante aqui, eu acho que a gente podia ver nessa questão da Tupi, como que o preço se comportou aí nos últimos... Mas é interessante tá bem visível aqui esse canalzinho de alta e aí complementando a isso, nós temos aqui umas informações bastante bacanas aí de fluxo, né, de força. Interessante aqui, ó. Vejam aqui que nesses fundos que foram marcados, que foram os fundos feitos lá em março, bateu uma vez aqui, houve fortíssimas agressões estão falando tomando base a Tupi mesmo, né? Nós tivemos fortíssimas agressões, vendedores batendo muito forte e o preço não caindo. Veja esse candle aqui que teve 8.000 negativo, né? 8.000 ações negativas e um saldo negativo de ações, e mesmo assim o candle se mostrou um candle altista. Nessa aqui então teve 23.000 agressões de vendedores nos compradores, e mesmo assim o candle subiu, foi um candle altista. Essa também é um candle meio que no 0 a 0, mas com um volume muito forte de agressões. Esse outro candle que um volume de agressões negativas, ó,
agressões de venda mesmo. E ou seja, os compradores absorveram tudo isso e ainda empurraram o preço para cima. Então esse é um fundo bastante importante aqui na região dos 10. Depois veio novamente testar esse fundo e aí teve mais, os compradores atuaram mais fortes, mas se a gente for ver, são candles que tiveram, os compradores atuaram, mas não passou do último fundo. Também não teve grandes agressões de venda aqui. Já deu para perceber que o vendedor ele ficou mais passivo e aí o comprador é que entrou mais forte, aí defendendo esse fundo aí e acabou levando o preço lá para cima novamente, né? Então é interessante a gente ver essas agressões aí nos fundos, muitas agressões de venda e o preço não cai. Por que será que o preço não passou dali, né? Então talvez a gente tenta pensar assim de uma forma de que, não, peraí, a empresa tinha um valor, né? Adquiriu um ativo excelente, que foi a Texid, e caiu mais de 50% do valor. Então, talvez encontrou aí um preço mínimo para a empresa, né? Para as ações, né? Nesse momento, logicamente que amanhã tudo pode mudar, mas no curto prazo, olhando, realmente foi uma defesa bastante forte. Aqui, novamente, veio testar o fundo, teve umas agressões fortes também de venda, no início menos fortes, né? Mas aqui, ó, dá para ver esse candle claramente que teve menos 60, só num candle teve um saldo negativo de 62 mil ações e o candle subiu, o candle foi positivo. Ele iniciou aqui, como a gente pode ver, né? E fechou aqui em cima. Foi provavelmente no final, num leilão de fechamento, mas dá para ver que a força que o comprador aqui realmente tem gente interessada em comprar esse ativo, né? Nessa região aqui. E aí depois subimos aqui e aí nunca mais voltou para aquele fundo lá que foi testado basicamente 3 vezes, aí acabou começando a respeitar a linha de tendência mesmo. Tá começando a respeitar isso agora novamente essa semana veio testar aqui e voltou a subir com bastante agressões aqui, ó, já de compra já. Testou um pouco agressões de venda, mas aí depois nitidamente os compradores começaram a tomar conta e empurraram aqui e foi embora, né? O preço foi embora. Teve aqui, tanto que o acúmulo aqui agora ficou no topo, 3 dias atrás, que a gente consegue ver mais ou menos o acúmulo das negociações, onde mais negociou no dia, né? Essas barrinhas. E acho que é bastante interessante essa parte aí de ver, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o acumulado de agressão, né? Então, teve muito mais vendedor agredindo o comprador do que o comprador agredindo o vendedor. Nesses casos, essas coisas aqui teve muito mais vendedor, ó, um gráfico está mostrando, teve muito mais vendedor agredindo o comprador do que o contrário. E mesmo assim, veja que o preço ele não cedeu. Ele não cedeu, houve absorção, teve compradores ali absorvendo toda essa força desses vendedores. Aqui a mesma coisa, ó, um novo fundo respeitando a linha de tendência, muita agressão de venda e o preço não cedeu. E voltou a subir aqui. Acho que é bastante importante no curto prazo a gente interpretar aí isso, por que está tanto bastante defesa aí. Então, resumindo, né, um ativo de excelente qualidade e parece que tem gente bastante interessada em comprar aí nessa região aí embaixo, né? Então era isso, vou passar para o William para ele falar um pouco mais sobre os indicadores e a questão de valuation e a gente continua. Até mais.